continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Continuando o capítulo 23, na semana passada falamos sobre as provações coletivas na França, oriundas da Revolução Francesa e do seu pretérito imediato. Da mesma forma, hoje, Emmanuel coloca as provações da Igreja nesse século XIX, ou seja, essa resposta às ações da Igreja de uma forma institucional. Quais foram os enquadramentos que a Igreja Católica acabou sofrendo por conta de todos os seus desmandos ao longo desses séculos de poder. E aqui começa a leitura em relação ao que escreve Emmanuel. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da Igreja com a declaração da infalibilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Não confundamos aqui a fundação do papado com Focas, que já estabelecia privilégios para esta figura central da Igreja, mas nesta época de discussão sobre o papel do Vaticano, o papel da Igreja Católica no mundo, essa declaração foi um marco importantíssimo, tanto para a Igreja Católica quanto para a sociedade, com reflexos sobre o Espiritismo, como veremos. Continua Emmanuel. Exaltos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições, as católicas, senão escolas religiosas, limitando-se-lhes as finalidades educativas e controlando-se-lhe o mecanismo de atividades. Então, exatamente nessa época em que surgem em massa as escolas normais de primário, ginásio, colégio, católicas, para poder manter viva as ideias tanto dos pensadores católicos quanto dos clássicos gregos, em contrapartida aos recentes pensadores liberais, materialistas, enfim, todos aqueles que compuseram o conteúdo da enciclopédia. E continua. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos naturalmente reclamaram seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Muito bem, nesta época, era a época da formação dos estados como nós entendemos, a Itália, que se via de mãos dadas com o Vaticano, acabou se conscientizando de que são situações, institutos distintos, a Itália e o Vaticano da Igreja Católica. Continua Emmanuel. Desde 1859, estabelecera-se a luta que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França que manteve todo um exército em Roma para a garantia do pontífice da Igreja. Mas a situação de 1870 obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Cavour e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. Então a França protegia o papado, mantinha lá um exército. Só que, nesta mesma época, a França entrou em guerra com a Alemanha. Então, não podia se dar o luxo de manter um exército para proteger o Papa. E, com isso, esse exército voltou para a França e Cavour, aqui, é um ministro, é conde de Cavour, Deixa eu só pegar o texto aqui para a gente deixar precisa a informação, Ele era um ministro, Camilo Benso
Conde de Cavour, ele era um ministro, e ele, um ministro da Itália, e ele tinha a ideia, e que acabou predominando, que o Estado italiano não tem nada a ver com a Igreja, não tem nada a ver com o Vaticano, e essa autonomia, essa distinção tem que ser instituída, né? Tanto que ele era anticlerical, e as ideias dele acabaram por predominar. Então, o que que aconteceu? O Vaticano acabou mantendo-se proprietário daquele território em que efetivamente ele ocupava, de forma autônoma ao resto da Itália, como ainda é hoje. Começa com Pio IX a grande lição da Igreja, o Papa Pio IX, né? O período das grandes transformações estava iniciado, e ela, a Igreja, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Observava-se um fenômeno interessante. A Igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo com as vitórias da República e do direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Então, qual é o contexto, né? Quem sustentava a Igreja, que mantinha o poder da Igreja, e a Igreja assim se expressava, eram os reis, a nobreza. E esse sustentáculo começou a desmoronar quando os reis, a nobreza, começou a cair, que são os reis absolutistas. Eles começaram a cair por conta da expansão das ideias da Revolução Francesa e do direito por Napoleão Bonaparte pelo resto da Europa. E com isso, as monarquias absolutistas passaram a ser substituídas pelas repúblicas, res publica, coisa do povo. E trazendo com isso a ideia de carta de Constituição Federal, né? O povo é quem constitui a carta, e quem determina as leis de uma nação é essa Constituição, que é escrita pelos representantes do povo. O rei passa a ser uma figura simbólica, ele passa a ser uma figura da nação, enquanto que, com isso, a Igreja Católica perdeu todos os seus pilares. E interessante essa observação de Emmanuel, que até então o Cristo não tinha nenhum título dado pela própria Igreja. E quando, uma vez destituída dessa simbologia total das outras nações, criou a imagem do Cristo Rei para que ficassem todos os altares, como uma forma de preservar essa ideia de reinado, né? De rei, de poder. E com isso nós entramos no capítulo 24, o Espiritismo e as grandes transições, a extinção do cativeiro. Então, o século XIX, ele é uma preparação, obviamente, por conta das relações de causa e efeito, né? Dos pensamentos que se desenvolveram ao longo do século XX e que, implantados, tornaram o contexto do convívio do presente século XXI. E a partir daí, Emmanuel, inclusive, né, nós estamos no final do livro, ele passa a ser mais econômico com as suas análises, pois isto afeta todos os encarnados atualmente. E algumas das coisas que pudessem ser colocadas historicamente comprometeriam as decisões, a aplicação do livre-arbítrio que temos hoje. E assim recomeça. O século XIX
esse que nós estamos acabando de falar, caracteriza-se por suas numerosas conquistas. A par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram, observam-se igualmente acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. Raça branca aqui porque nós estamos falando do Ocidente. E é um período de turbulência em que as mudanças elas são profundas e muito rápidas. Sai-se de um período em que quem manda é o rei, a nobreza, para um período de ideias novas, adequações, adaptações, motivações, que é como se tivesse acordado toda uma sociedade. É claro que isso não acontece simultaneamente, está acontecendo ainda, né? Porém, o fenômeno começa nesse século XIX. Um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro, a escravidão. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível laboram juntos aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade. As decisões do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de homens livres, encontra funda repercussão em todos os países. Em 1834, o parlamento inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro em todos os seus territórios. Em 1861, Alexandre II da Rússia declara livre todos os camponeses que trabalhavam sob o regime de escravidão e, de 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos estados americanos do norte na luta da secessão, que termina com a vitória da liberdade das ideias progressistas da grande nação da América. Por conta da nossa dependência televisiva dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão para nós é muito bem conhecida, né? Nos filmes, né? Em que o Sul, que ele é de colonização francesa e, portanto, até então mantinha a escravidão, nas suas plantações de algodão, nas fazendas, versus o norte dos Estados Unidos, que era industrial. Essa Guerra de Secessão, ela teve como vitória esses países, esses estados, né, estados no sentido de confederação, de federação, esses estados industriais, com resquícios ainda, né, até hoje no sul dos Estados Unidos mesmo, que é um país, que é uma região em que há uma aversão ainda a essa integração, mas que é predominantemente negra, né? E aí a sua cultura, o jazz, sul do Alabama, sul do Mississippi, sul de Louisiana. Porém, na Europa, soa estranho até, né? Imaginarmos que existia a escravidão. A escravidão não era basicamente de negros, eram também de servos nativos do próprio país, mas que mantinham uma relação feudal ainda. E tudo isso começou a ser revisto justamente no século XIX. Dinamarca, França e o que se estendia às colônias. O que chama bem a atenção aqui é que esses movimentos, apesar de estarem registrados na história, eles têm origem no plano espiritual, são por determinações da espiritualidade superior. Ora, como é que são essas determinações? Elas se manifestam aqui pela reencarnação de representantes dessas ideias que mantêm-se ligados inconscientemente à espiritualidade nos seus ideais. Por isso que
predomina a vontade do alto. E aqui entramos num capítulo também interessante, de muitas reflexões e que tem consequências principais até hoje. O socialismo. Começa Emmanuel. Eu vou ler todo o texto, depois nós vamos comentar. Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a ideia de Thomas More, a utopia, as ideias de Thomas More, que é da Utopia, um livro que ele escreveu sobre a igualdade absoluta das pessoas na visão dele. Ou a República Perfeita, idealizada por Platão. O livro A República de Platão é um dos mais famosos. Ele entende que todo ser tem que ser autônomo, porém o governante tem que ser um filósofo, não um guerreiro. E é nesse livro, A República, que está a alegoria da caverna, que são ideias de Sócrates. Só que Sócrates nada escreveu, quem escreveu foi Platão, seu discípulo, e nesses textos tem muito de Platão. É claro que o cerne é de Sócrates, mas tem muito de Platão, que é uma visão mais próxima do cotidiano, não tão idealista como Sócrates, né? Sócrates aí é o grande mestre, né? Fundamentam-se, continua Emmanuel, as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. Diagnóstico assim forte, né? Por quê? Porque ele é contra o socialismo? Não, Emmanuel já coloca em suas obras posteriores que o futuro sim é um socialismo cristão, não esse socialismo político, filosófico que nós conhecemos, né? É o socialismo cristão em que o indivíduo é que se desprende voluntariamente dos seus bens em favor do próximo e não por uma imposição do Estado. Basicamente isso. A diferença do socialismo político é que há uma imposição do Estado na distribuição dos bens, enquanto que no socialismo cristão é o indivíduo possuidor quem distribui voluntariamente a quem ele entende que seja carecedor. Continua Emmanuel. O fim do século que passou é o cenário... Aqui porque o livro foi escrito no século passado. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates, levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho. Onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos? A Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Então, o Emmanuel coloca de uma forma muito feliz, esse conflito material entre capital, trabalho, exploração, superestrutura, enfim, porém não atinge o esclarecimento do Espírito Eterno. E a Igreja Católica é quem deveria ter essa primazia, já que foi ela quem educou a civilização desde o início, desde da antiga Roma, e, portanto, seria o local adequado a receber espíritos que trouxessem esse esclarecimento. E aqui vem o fechamento de por que não
veio através da própria Igreja Católica. O que poderíamos imaginar? Que Kardec poderia ter reencarnado na Igreja Católica, por exemplo, e ter trazido toda essa instrução dos espíritos dentro da instituição. Seria um caminho natural e não um caminho concorrente, né? Paralelo. Então, continua Emmanuel. Todavia, após as afirmativas do sílabo e depois do famoso discurso do bispo Stromeyer. O que é isso? Antes da gente continuar. Esse sílabo, né, é uma... Também vou pegar aqui para que a gente tenha... É uma publicação, é uma carta, Sílabo dos Erros de Nossa Época. É uma carta encíclica promulgada em 1864 pelo próprio Papa Pio IX. É como se ele fizesse uma meia-culpa, né? Porém, não no sentido de resignação, mas no sentido de apontar 80 erros da Igreja em relação ao liberalismo e às considerações religiosas. Só para vocês terem uma ideia, ele condena o liberalismo cultural e religioso, especificamente até no panteísmo, naturalismo, racionalismo, socialismo e maçonaria. Então ele decreta que essas são variantes nocivas à Igreja Católica. Essa é a carta Sílabo dos Erros da nossa época. E acompanha aqui, né, o discurso do bispo de Stromeyer. Esse é o discurso que é a cereja do bolo, né? Em que ele declara a infalibilidade do Papa, isso em 1870. Né? Quer dizer, o Papa não erra. A repercussão disso é tão interessante que Caibar Schutte, ele, nas suas Cartas a Esmo, publicada pelo Clarim, numa segunda vez, ele menciona, inclusive, no seu último capítulo, ele transcreve esse discurso esse discurso do Stromeyer, do bispo, era um bispo, né? Por quê? Porque à época o Caibar, muitos representantes da Igreja Católica aqui no Brasil usavam disso para combater o espiritismo. E Caibar, como representante da doutrina espírita aqui no Brasil, em parte, culturalmente falando, não só ele, é claro, ele debatia com esses representantes da Igreja Católica que mencionavam esse bispo do século XIX. Então vamos continuar aqui, voltando para dar um contexto, né? Todavia, após as afirmativas dos erros de sílabo do próprio Papa, e depois do famoso discurso do bispo Stromeyer, em 1870, no Vaticano, quando Pio IX decretava a infalibilidade pontifícia, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Aí não tem como, se você fala que o Papa não erra, ele fala e acabou, então como absorver novas ideias, o esclarecimento do Espírito? Não é como se ele tivesse fechado a porta da Igreja Católica para novos esclarecimentos. Entretanto, Leão VIII vem ao campo de luta com a encíclica Renovarum, tentando conciliar o braço e o capital, o trabalho e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho Mundo e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavra. Então, a população, o camponês, o operário, já não era mais sensível às palavras da Igreja Católica, porque estava sendo cada vez mais conscientizado sobre a sua força, sobre sua mola propulsora desse modo de produção que é o capitalismo. Na semana que vem retomamos em função do nosso tempo. Prazer em revê-los, até mais.
Que Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, e Jesus, esse mestre amigo, possa nos favorecer nesse momento, abrindo os nossos corações e mentes para a leitura e reflexão do tema de hoje. Dando continuidade ao tema mediunidade, nós vamos ver no livro Vivência Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, e logo na apresentação, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz umas palavras muito importantes acerca da mediunidade. Abre aspas. Estudando a paranormalidade humana com critério e austeridade, Allan Kardec anotou, no item 159 do capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, abre aspas, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, fecha aspas. Analisando a mediunidade, o ínclito codificador esclareceu que a sua expressão orgânica não constitui privilégio, antes é uma faculdade do espírito, cuja condução depende dos valores éticos daquele que a possui. Desse modo, ela está presente na quase totalidade dos indivíduos e em todo o lugar, desvinculada de quaisquer conquistas morais ou de outra natureza. Sendo, no entanto, instrumento que propicia o progresso, por cujo intermédio ocorrem as demonstrações da imortalidade e todo um elenco de contribuições para a felicidade humana, a sua condução exige requisitos graves do que resultam as bênçãos que se anelam, exercitando-a com elevação. O perfeito conhecimento dos objetivos da mediunidade equipa o intermediário para a desincumbência do compromisso assumido antes da reencarnação e o seu menosprezo acarreta problemas muito complexos, interferindo na existência do seu portador. Fecha aspas. Logo nessas primeiras palavras da benfeitora, vimos que, como Kardec já havia nos dito no Livro dos Médiuns, todos somos médiuns, cada qual com o seu grau de mediunidade. Porém, ela reforça que a mediunidade é um instrumento que propicia o progresso, o autoprogresso e o progresso também da humanidade como um todo. Ela nos lembra que antes mesmo de reencarnarmos, ficamos cientes da oportunidade, do compromisso, e nós ainda com a bênção de sermos atraídos a um centro espírita, Casa de Fabiano, com a oportunidade de nos conhecermos, conhecer essa mediunidade a qual trazemos. Muitos trazem a mediunidade mais intuitiva, mais natural, outros mais ostensiva, mas cada um de nós com possibilidades de dignificar essa oportunidade que recebemos. Joana de Ângeles continua, abre aspas, todo instrumento deixado ao abandono sofre os efeitos danosos do descuido. Qualquer faculdade do corpo, da mente ou da alma, relegada a plano secundário, padece a desorganização que o tempo, a falta de exercício impõe, gerando atrofia, atraso, desequilíbrio. A mediunidade não constitui exceção. Médiuns, conscientes ou não, foram os santos, os sábios, os artistas, os cientistas, por conseguirem sentir a presença dos espíritos ou do pensamento superior de que se tornaram instrumentos, expressando pelas próprias vidas, nas realizações e inventos, a manifestação superior de que se fizeram objeto. No que tange à conduta espírita, o médium é portador de abençoada instrumentalidade para auto-iluminar-se, promover o progresso da humanidade, desenvolver os valores nobres, consolar e amparar as criaturas atormentadas e sofridas de ambos os planos da vida. Assim, o indivíduo é médium em todos os momentos da existência física e não apenas esporadicamente durante as reuniões experimentais de que participa. Conforme a conduta mental e social, graças aos pensamentos e ações, atrai espíritos com os quais se afina, passando a agasalhar-lhes os sentimentos e as ideias,
que exteriorizará, às vezes sem se dar conta. A vivência mediúnica é, por consequência, capítulo importante no dia a dia de todo aquele em quem a faculdade se manifesta e pretende servir ao programa do bem, na restauração ou fundação da sociedade justa e feliz da era nova do espírito imortal. Fecha aspas. Vejam que aqui ela torna tudo tão natural, médiuns conscientes ou não, aqueles que foram inspirados, tiveram ideias, né? Sábios, artistas, cientistas, como ela diz, desde que a humanidade é a humanidade, o ser humano que encarna tem essa bênção que é a percepção do plano espiritual, a interação através das intuições ou de alguma coisa mais ostensiva. E todos nós fazemos parte disso como médiuns. Somos médiuns não só nos horários em que estamos no centro espírita, como ela diz aqui, mas em todo o tempo. Então, conforme a nossa conduta, nosso pensamento, nossas ações, vamos atrair espíritos pela afinidade. Cabe a nós procurarmos compreender melhor, porque já estamos aprendendo que conforme o teor dos nossos pensamentos e sentimentos, atraímos espíritos na mesma condição. Daí a importância de buscarmos os centros espíritas, buscarmos os grupos de evangelização, porque precisamos nos evangelizar e se tivermos com algum espírito ali junto conosco, devido às nossas afinidades, também poderão receber as instruções, relembrando juntos os ensinamentos do Cristo, como também o estudo da mediunidade, dessa questão das influências e do quanto a gente tem que ter a nossa conduta firme, né? Dando continuidade, abre aspas. A disciplina constitui um elemento importante para que outros deveres se apresentem, favorecendo a desincumbência do ministério abraçado. Graças ao seu exercício correto, torna-se imediata a luta pela superação do egoísmo e seu séquito nefando, sempre responsáveis pelas ocorrências desditosas entre os homens. Como antídoto a esse terrível adversário íntimo, a experiência do amor solidário e a adaptação ao sentimento de humildade real fazem-se indispensáveis para o desenvolvimento de outras virtudes, que formam o conjunto de recursos auxiliares para conseguir-se a vitória. A vivência mediúnica saudável é consequência da conscientização do compromisso, que se adquire através do estudo da própria faculdade, da meditação em torno das suas finalidades, quanto da irrestrita confiança em Deus. A vivência mediúnica será expressa na ação dignificadora, que se constitui recurso precioso para a pacificação íntima e a felicidade. Médiuns existem de todos os quilates e portadores das mais variadas faculdades. Médiuns espíritas, porém, conscientes e responsáveis, são em número menor, que se entregam à vivência integral, objetivando alcançar o mediunato, que é a grande meta que pretendem os espíritos missionários no exercício da mediunidade. Fecha aspas. Aqui já é um trecho onde ela fala da questão da disciplina, do quanto devemos abraçar esse estudo e o conhecimento de nós mesmos com bastante amor. Temos que tomar cuidado com o egoísmo e o seu séquito nefando, que aí seria egoísmo acompanhado de vaidade, orgulho e outras mazelas morais, né? Que são os responsáveis pelas dificuldades entre os homens, como ela diz aqui. E ela já nos dá a receitinha, como antídoto a esse terrível adversário íntimo, a experiência do amor solidário e a adaptação ao sentimento de humanidade real. Então, é por isso que, ao encaminharmos-nos para o centro espírita,
Vamos passar lá por orientação, vamos ser direcionados a grupos de estudo do Evangelho, mas também convidados a conhecer os trabalhos sociais, para que possamos desenvolver também essa questão da caridade junto ao nosso próximo. Sabemos que no lar é que devemos iniciar essa caridade de auxílio ao próximo, de cuidado com o próximo, porque é no lar que temos o próximo mais próximo ali, vamos dizer. Mas no centro, através das atividades sociais, estaremos também exercitando ali a bênção da doação, do tempo de nós mesmos, da troca de experiências, e assim vamos nos iluminando aos pouquinhos. Por isso ela fala da vivência mediúnica saudável, não é? Da conscientização desse compromisso que fizemos antes mesmo de reencarnarmos. E aqui no final, inclusive, ela diz que médiuns espíritas conscientes e responsáveis são em número menor. E ela diz que a espiritualidade superior espera de nós essa inclinação ao exercício sério da mediunidade, para que eles possam também fazer a parte deles e auxiliar a tantos espíritos que possam se beneficiar através do intercâmbio mediúnico. Por isso, a importância desses estudos que estamos fazendo. No próximo item desse livro, temos o tema Complexidades do fenômeno mediúnico. Abre aspas. À primeira vista, o intercâmbio seguro entre os espíritos desencarnados e os homens parece revestir-se de muita simplicidade, considerando-se que após a morte do corpo, o ser apresenta com todos os atributos que lhe caracterizavam a existência física. É de crer-se que o processo da comunicação mediúnica torne-se natural e rápido, fácil e simples. Como qualquer procedimento técnico, no entanto, vários requisitos são-lhe exigíveis, o que torna a qualidade difícil de ser conseguida, ao mesmo tempo complexa para sua realização. O processo de comunicação dá-se somente através da identificação do espírito com o médium, perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade e sensibilidade, entre outras, permitem a captação do pensamento, das sensações e das emoções que se transmitem de uma para outra mente através do veículo sutil. O médium é sempre um instrumento passivo, cuja educação moral e psíquica lhe concederá recursos hábeis para o intercâmbio correto. Nesse mistério, inúmeros impedimentos se apresentam durante o fenômeno que somente o exercício prolongado e bem dirigido consegue eliminar. Dentre outros, vale citar as fixações mentais, os conflitos e os hábitos psicológicos do sensitivo, que ressumam do seu inconsciente e, durante o transe, assumem com vigor os controles da faculdade mediúnica, dando origem às ocorrências anímicas. Em si mesmo, o animismo é ponte para o mediunismo, que a prática do intercâmbio termina por superar. Todavia, vale a pena ressaltar que no fenômeno anímico ocorrem os de natureza mediúnica, assim como nos mediúnicos sucedem aquele de caráter anímico. Qualquer artista, ao expressar-se na música, sempre dependerá do instrumento de que se utilize. O som provirá do mecanismo utilizado, embora o virtuosismo proceda de quem o acione. O fenômeno puro e absoluto ainda não existe no mundo orgânico relativo. Os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica, porquanto serão os seus conhecimentos atuais ou passados que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados,
Desse modo, a qualidade da comunicação mediúnica está sempre a depender dos valores evolutivos do seu intermediário. Fecha aspas. Nesse primeiro trechinho, já fomos esclarecidos de que, para bem servir, precisamos também nos educar, aprender um pouco mais sobre nós mesmos e sobre essa questão da mediunidade. Então, aqui se diz que o processo da comunicação não é tão simples assim e que o médium pode auxiliar bastante quando cuida das questões morais também. Por isso a importância de todos nós que estamos na lide espírita de nos evangelizarmos, buscar ali os ensinamentos do Cristo, identificar em nós as mazelas morais que trazemos e irmos tentando combatê-las, substituindo pelas virtudes. Então, normalmente temos muita dificuldade com relação à falta de paciência, orgulho, egoísmo, e é ali, dia a dia, nos exercícios diários, que devemos lembrar dos ensinamentos do Cristo e irmos combatendo. Se fizermos esse exercício de renovação íntima, baseado no Evangelho de Jesus, já estaremos num exercício de uma conduta melhor e estaremos atraindo espíritos que também estão buscando essa melhora, o que nos vai facilitar ali o roteiro dentro dessa prática de entendimento da mediunidade, de entendimento de nós mesmos, na nossa casa, no nosso centro espírita. Mais à frente vamos nos aprofundando, mas aqui já se coloca a questão do animismo sendo uma questão natural na nossa condição de médiuns, neste mundo de provas, de expiações, pois que trazemos também por nossa vez o espírito com muitas dificuldades, muitos sofrimentos, os quais na encarnação não nos lembramos. Então, no trabalho da educação, da mediunidade, é muito natural que tenhamos essa situação, mas que essa situação vá se equilibrando durante o processo que vamos ter ali de conhecimento e exercício da mediunidade. Porém, não existe um só fenômeno puro e absoluto no mundo orgânico relativo em que vivenciamos, não é? Continuando mais um trechinho, abre aspas. Não há dois médiuns iguais, qual ocorre em outras áreas das atividades humanas, nas quais cada pessoa apresenta-se com seus próprios recursos, assinalada pelas suas particulares características. Quando se tratar de médium, com excelentes registros e grande fidelidade ao conteúdo da mensagem recebida, eis que defrontamos alguém que repete experiências transatas, havendo sido instrumento mediúnico anteriormente. Na variada gama das faculdades, as conquistas pessoais armazenadas contribuem para que o fenômeno ocorra com o sucesso desejado, seja no campo das comunicações intelectuais, seja naquele de natureza física, o contributo do médium é relevante. Não seja, portanto, de estranhar que um médium, psicógrafo ou psicofônico, tenha maior facilidade para o registro de mensagens de um tipo literário em vez de outro, logrando, por exemplo, admiráveis romances e deploráveis poemas, belas pinturas e más esculturas, facilidade para expressar-se em idiomas que não apenas aquele que hoje lhe é familiar, em razão de experiências vivenciadas em reencarnações anteriores. Também há médiuns com aptidão para receber espíritos sofredores, o que lhes deve constituir uma bênção, facilitando-lhes a aquisição de títulos de enobrecimento pela ação caridosa que desempenhem. Não obstante, haverá igualmente a mesma predisposição para sintonizar com as entidades nobres, delas aurindo e transmitindo a inspiração, a sabedoria e a paz. A ideia,
O impulso procede sempre do espírito desencarnado, porém o revestimento, a execução, vem dos cabedais arquivados no inconsciente do médium. A luz do sol ou outra qualquer, ao ser coada por uma lâmina transparente, reaparecerá no tom que lhe é conferido pelo filtro. No fenômeno mediúnico, sucede da mesma forma. Bem, queridos companheiros, por hoje ficamos por aqui. Na outra oportunidade, daremos continuidade ao estudo abençoado da mediunidade. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um.